Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 39 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar sobre DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa. Vamos ter a aula 2, na verdade. No dia de ontem também foi DFC e, por se tratar de um tema recorrente no exame, é importante que a gente resolva 2 questões ou até 3, igual a gente fez com a DRE, né? Porque cai muito, então faz parte do processo aí para você alcançar seus 25 pontos, resolver alguns temas mais de uma vez. Porque ontem ele pediu caixa gerado nas 3 atividades e hoje é só na atividade operacional. Então é importante que a gente estude um pouco mais DFC, porque é questão carimbada no exame. Todo exame tem 2 questões ali de DFC, então é importante que a gente veja diversos aspectos dessa demonstração contábil. Lembrando que a DFC, né, que é a demonstração dos fluxos de caixa, fluxo, porque está falando de entrada e saída, né, nos caixas e nos equivalentes de caixa. Lembro que caixa é o próprio caixa da empresa, o numerário, o que ela tem em dinheiro, em bancos, né, e os equivalentes de caixa são aquelas aplicações financeiras de alta liquidez, ou seja, aquilo que é conversível rapidamente em dinheiro para o caixa da empresa, ou seja, em numerário ou em bancos. Lembro que todas as demonstrações contábeis são feitas baseado no princípio ali da competência, exceto a DFC, né? Porque ela é feita no regime de caixa, porque ela mostra essa variação no fluxo, ou seja, na entrada e nas saídas, nos caixas e nos equivalentes de caixa em 3 grandes atividades, que é a atividade operacional, a atividade de investimento e a atividade de financiamento. Lembrando também que você tem 2 modelos da DFC, um método direto e um método indireto. Então, feita esse preâmbulo, feita essa introdução, vamos à questão que eu estava falando. A questão fala o seguinte: as seguintes informações se diz respeito à entidade A e se refere ao exercício social de 2021. A entidade adquiriu um imóvel a ser ocupado por ela para fins administrativos. Esse imóvel foi adquirido por R$40 mil com recursos do caixa. Os estoques de mercadorias para venda diminuíram 32 mil em relação ao exercício social encerrado em 2022. A entidade reconheceu 16 mil como despesa de depreciação do exercício. Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as suas contas a pagar a fornecedores aumentaram 8 mil e as obrigações sociais trabalhistas diminuíram 4 mil reais. Em relação ao exercício social encerrado, as contas a receber aumentaram 20 mil reais. O resultado líquido da entidade, ao encerrar o exercício, foi um prejuízo de 30 mil. Aí ele fala, com base exclusivamente nas informações apresentadas e de acordo com a NBC TG03, né, que é o CPC 03, que eu recomendo fortemente que vocês estudem ele, tanto para o exame, para concursos e também para exercer a profissão contábil. Assinale a alternativa correta e desconsiderar qualquer incidência de tributos. Então, o que aconteceu aqui? Você tem aí dá a alternativa A, B, C e D, né? 2 mil foi o caixa gerado, ou 16 mil, né, nas atividades operacionais aqui, e 38 mil foi o caixa líquido consumido nas atividades operacionais no exercício, ou 54 mil. Então, você tem 4 alternativas aqui para você gabaritar a prova. Então, eu vou voltar aqui naquele CPC, no CPC 03, para mostrar para vocês a estrutura da DFC. Essa primeira parte aqui, ó, que começa com lucro líquido e tem uns ajustes aqui, ó, ele é considerado os ajustes, né, primeiro ajuste. Ou seja, você vai pegar o lucro líquido e vai ajustar com a depreciação, perda cambial, resultado de equivalência patrimonial e despesa de juros. E aqui, ó, você já tem o segundo ajuste
que aí sim você começa a tratar das atividades operacionais. Lembrando que isso aqui é um modelo, pode ter contas aqui que você não utiliza, ou eventualmente uma conta que o exercício fala que não tem aqui, que foi o caso do exercício de ontem. Então aqui você já consegue, com essas informações aqui, ó, descobrir o caixa gerado nas atividades operacionais. Aí depois você tem de investimento e de financiamento. Nesse caso aqui, ó, ele está querendo saber só das atividades operacionais. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Transportei em outro slide aqui para ficar bem claro. Para a gente fazer a DRE, desculpa, para fazer a DFC aqui com vocês. Lembrando que a primeira alternativa que ele deu aqui, ó, adquirir um imóvel. Esse imóvel não tem relação com o operacional da empresa, né? Estaria ali vinculado à atividade de investimento. Então, esses 40 mil você não utiliza. Tá? Aí ele fala o seguinte, ó, os estoques de mercadorias para venda diminuíram 32 mil em relação ao exercício social. Então lembra que aqui, ó, nós vamos começar, porque ele fala que tem um resultado líquido, né, que é o lucro. E lembra que no modelo aqui, ó, a primeira coisa que você faz é o ajuste do lucro líquido e depois você coloca depreciação, perda cambial, resultado de equivalência patrimonial ou despesa de juros. Então vamos começar nossa DFC aqui, ó, nossa DFC pelo resultado da empresa. Qual foi o resultado da empresa? O resultado da empresa foi menos 30 mil. Por que menos 30 mil? Porque foi um prejuízo. Aí eu tenho um ajuste, né? Aí eu vou ter um ajuste aqui, né, de quê? De depreciação. Eu só tenho essa informação de depreciação dos ajustes que o modelo, né, que a demonstração exige. Esse ajuste é de 16 mil, que é a depreciação. Olha só. A entidade reconheceu 16 mil como despesa de depreciação. Então, aqui está ok. Então, o lucro ajustado aqui, né, o resultado ajustado, vou colocar assim, o resultado ajustado, nesse caso aqui, é de 30 mil negativo mais 16 mil. Então, é menos 14. Aí eu vou fazer os lançamentos do segundo ajuste que eu estava falando para vocês, que é o aumento nas contas a receber, diminuição de estoque, vamos lançar aqui. Lembro que nós tivemos uma regrinha ontem, né? Na DFC, para você não errar, é o seguinte, você pode ter fluxo de caixa aqui, né? Entrada e saídas que aumentam, aumento no ativo, ou que diminui o ativo. Diminuição ativo. Aí você tem também contas que vão aumentar o passivo, aumento passivo, e diminuição do passivo. Diminuição do passivo. Então, não esqueça dessa regra aqui, ó, que vale para as atividades operacionais, tá? Que é o que nós estamos fazendo. Então, se você tem um fluxo de caixa aqui que aumentou o seu passivo, vai entrar na DFC positivo. Se diminuiu, negativo. Só que no ativo aqui é o inverso, tá? Se aquele fluxo, aquela entrada ou saída aumentou o ativo, ele vai entrar na DFC negativo. E se ele diminuiu o ativo, ele vai entrar na DFC positivo. A regra para as atividades operacionais. Isso aqui vale para as atividades operacionais, tá? Para as atividades operacionais. Então, a primeira coisa aqui, ó, já com o primeiro ajuste feito, você tem o seguinte, ó, os seus estoques de mercadoria diminuíram em 32 mil em relação ao exercício social. Os estoques ficam no ativo, no ativo circulante. O que aconteceu? Ele diminuiu o seu ativo. Então, se ele diminuiu, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar estoques e vou colocar ele aqui positivo, 32 mil. 32 mil. Pronto. Lançamento feito.
Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as suas contas a pagar com fornecedores aumentaram 8 mil. Então, fornecedores, o que aconteceu com fornecedores? Aumentou o passivo, porque uma conta é uma obrigação presente da empresa, né? Então, se aumentou o meu passivo, olha, ele entra positivo também. Então, 8 mil. Então, primeira parte lançada. A segunda, ele fala o seguinte, ó, obrigações sociais e trabalhistas diminuíram 4 mil. Então, suas obrigações aqui, ó, trabalhistas, suas obrigações, o que aconteceu? Ele diminuiu. Então, se diminuiu o passivo, vai entrar aqui negativo, menos 4 mil. Também a segunda parte lançada. Aí ele fala outra coisa aqui, ó. Em relação ao exercício social encerrado em 2020, as contas a receber de clientes aumentaram 20 mil. Então veja, ó, conta receber de clientes, duplicata receber. Então é um direito que você tem. Então aumentou o seu ativo. Se aumenta o seu ativo, ele vai entrar aqui, ó, contas a receber. Negativo, porque aumentou o meu ativo. Então, 20 mil. Certo? Então, se você pegar aqui o resultado ajustado, que é menos 14, mais 32, vamos fazer aqui. 14 mil, negativo, mais 32 mil, mais 8 mil, menos 4 mil das obrigações, menos 20 mil das contas a receber. Então, seu caixa gerado nas atividades operacionais foi de R$2.000. Então, está aqui a elaboração da DFC de acordo com o CPC 03. Então, voltemos lá nas alternativas. Então, nosso gabarito nessa questão aqui, ó, é a letra A. Por quê? 2.000 foi o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais no exercício social. Então, tá aí mais uma questão de DFC, uma elaboração. Lembrando que você tem que lembrar daquela regrinha. Se está aumentando o seu ativo, se ele aumenta o seu ativo, ele entra na DFC negativo. Se ele diminui, ele entra positivo, tá? E no caso do passivo, é o contrário. Então, você faz o primeiro ajuste, pega o resultado líquido, faz os ajustes lá de depreciação, equivalência patrimonial, perda cambial e despesa de juro, descobre o resultado ajustado, faz o segundo ajuste, que já é da primeira, melhor dizendo, atividade, que é a atividade operacional, aí você descobre o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, que era o que ele pedia no exercício, tá? Aí depois, se ele tiver, inclusive ele tinha, né, as atividades ali de investimento, mas você não utiliza porque as alternativas ele estava querendo saber somente das atividades operacionais. Então, espero ter contribuído aí com mais uma questão de DFC para te ajudar e te auxiliar nos seus estudos para você passar no exame de suficiência. Sou o professor Ricardo Neves, foi um prazer tê-los aqui comigo e até as próximas aulas.